E aí, pessoal, timeline tricolor desta terça-feira com muitas informações. Vamos falar dos relacionados e do provável time que enfrenta o Atlético. Vamos falar da especulação que surge sobre um novo coordenador técnico. Vamos falar do julgamento que foi adiado. Quando será? Tem muito assunto para tratar por aqui na nossa timeline. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora é hora de falar do Mercadão da Informática, a maior empresa do segmento no sul do país. Você tem no Mercadão da Informática, aqui em Porto Alegre, 5 lojas para você conhecer. E também, claro, pela internet com mercadãodainformática.com.br. Não deixe de conhecer Mercadão da Informática, monitores com preços imbatíveis. Você tem computador pronto entrega, você tem aquele computador gamer que você quer especialmente com uma configuração sua, você tem no Mercadão da Informática. Conheça. Se você quer fazer luz para fazer alguma live, você tem também. Mercadão da Informática é a pedida. Não deixe de conhecer. É parceiro aqui do canal e vai ser de você também. Gente, timeline tricolor de terça-feira. Nós ainda doídos com o Grenal, já podemos e precisamos pensar em outra decisão. E é isso que nós teremos amanhã, a partir das 19h30, um jogo que vai ser transmitido pela Amazon Prime, né, como tem sido, né, a Prime Video, né, do streaming da Amazon, e nós temos que encarar como uma super decisão. 19h30, um estádio que é acanhado, mas tem um bom gramado. Neste momento ele está em reforma. Cerca de 4.000 torcedores estão sendo esperados, a lotação máxima neste momento, e cerca de 500 torcedores do Grêmio. O número para torcedores do Grêmio é um pouco maior, mas em torno de 500. Isso daí um pouco mais de 10% da lotação do estádio. Nesse momento, é isso que a gente vai ter de ambiente, ou seja, não é por quantidade de gente, mas sim pela ideia. Eles chamam de coliseu, mas é um estádio muito acanhado ainda, mas é preciso dizer, a grama, que é o que importa para o jogo, ela está muito boa, segundo informações. O ambiente é um ambiente muito favorável, assim, sem nada de hostilidade. É um time muito recente, muito jovem ainda, né? Então, o grande investimento que foi feito, é um investimento que é relativamente curto, mas é um clube que está na Série B, né? Chega na Série B do Campeonato Brasileiro e quer permanecer lá. Então, tem jogadores mais conhecidos, alguns não vão jogar ainda. Amanhã a gente vai falar bastante sobre as escalações, mas é muito mais time, por exemplo, do que o São Raimundo que o Grêmio enfrentou. Né? Muito mais time. O Grêmio levou praticamente todos os jogadores, né? Não levou o Edenilson porque tá suspenso. Os goleiros Adriel, Gabriel Grande e Volpe. Os zagueiros, os laterais, Igor Serrote, João Lucas, João Pedro, Lucas Cândido e Lucas Esteves. Luan Cândido e Lucas Esteves, ou seja, os 3 laterais direitos do grupo e os 2 laterais esquerdos. Aí, os meio-campistas, Camilo, Cristaldo, Dodi, Monsalve, Natan, Pescador, que volta pela falta do Edenilson e Vijaçante. Os zagueiros, Gustavo Martins, Gemerson, Vieri e Wagner Leonardo. E os atacantes, Amuso, André Henrique, Arezo, Bright White, Cristian Oliveira e Pavon. Qual é o provável time do Grêmio? O time para enfrentar esse jogo e essa pressão, esse momento. O time teria Volpe, João Pedro, Gemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves, Camilo, Vijaçante e Cristaldo, Cristian Oliveira, Bright White e Pavon. O que isso indica? Confirmada é essa escalação que está sendo especulada pela grande imprensa, porque está fazendo a reportagem do Grêmio nesse momento. O Gemerson volta à posição natural e o Monsalve dá lugar ao Cristaldo. Se isso se confirmar, vai ficar uma ideia de que o Monsalve, de alguma maneira, é o responsável, entre aspas, pela dificuldade do Grêmio no Grenal. Porque do ponto de vista estrutural do time mudou uma posição. E o curioso é que o Cristaldo nem entrou no Grenal, que quem entra no lugar dele é o Edenilson, que não está aqui, como eu disse, já falei sobre a sua suspensão. Eu não acredito nisso aqui. Para mim,
teremos outras modificações. A gente viu que não vaza muito fácil as escalações lá do Grêmio, mudou bastante isso. Então, eu não acredito nisso. O que eu acredito aqui? Eu acho que o João Pedro vai estar fora, tá? Para mim, o João Pedro vai estar fora. Para mim, o Pavon vai estar fora. E para mim, o Grêmio vai botar mais força no meio. Então, não se surpreendam se a gente tiver Camilo Vijaçante e Dodi, com aí ou Cristaldo ou Monsalve mais solto pelo lado esquerdo, com Bright White e Christian Oliveira. Eu acho que o resultado do Grenal passa por isso, tá? Lembrando, o Amuso está lá. Então não se surpreendam se tivermos Dodi para fazer o meio-campo de transição forte e mais pegada, e Amuso pelo lado esquerdo, com o Christian Oliveira de um lado e o Bright White na frente. E aí se criar a ideia de um Grêmio no 4-3-3, mas com 3 jogadores fortes na marcação, e aí tentar fazer o enfrentamento para esse jogo e, claro, já projetar o Grenal com a mesma escalação. Mas aí com o Edenilson à disposição. Mas eu respeito a informação, óbvio, quem sou eu para não respeitar essa informação? Então eu respeito muito a informação, mas vamos ver o que vai acontecer. Eu não acredito nesse time aí, porque para mim é seguir batendo em algo que não está certo, não está dando certo. Não acho que seria a posição mais inteligente. 2 notícias hoje importantes no Grêmio durante o dia. A primeira, o adiamento do julgamento, que seria hoje. O departamento jurídico, mais uma vez, trabalhou muito bem e conseguiu adiar o julgamento, que, convenhamos, era a lógica mais natural, não tem ninguém aí para ser julgado, tá todo mundo viajando. Mas o julgamento não, e essa é a principal informação, o julgamento não será nessa semana. Não será nessa semana. Então, o adiamento não vai pegar e o treinador do Grêmio está à disposição no Clássico Grenal. Essa é a principal informação do dia. Além, claro, do Gemerson também está à disposição do técnico para fazer o jogo. Ele também estava na pauta do julgamento ainda referente aos episódios ruins para todos lá no jogo em Caxias do Sul. Outro assunto que foi pauta hoje na timeline do Grêmio, tá? O coordenador técnico, porque mais uma vez isso ganhou força nos bastidores. Eu tenho muita dúvida quando as coisas ganham força na derrota. Na derrota. Me parece que está na hora de tentar entender qual é, de fato, o projeto do Grêmio. Qual é a pauta principal das pessoas que estão falando sobre isso? Tem que ter alguém com identidade do Grêmio, tentando, de alguma maneira, criar comparações com o rival. Gente, não é a hora disso. A gente está refazendo a casa. Então, deixa o projeto continuar. Nós já temos críticas importantes a fazer sobre o projeto que está sendo montado aí, que termina o primeiro ciclo dele no próximo domingo. Mas, agora, não vai ter nada disso além da especulação. Nada. Tenham entendimento disso. Não é a hora dessa especulação. Isso pode ser depois daquele primeiro ajuste. Nós temos, por exemplo, se eu quiser fazer aqui, tem pouco jogador da base nessa lista aqui. Tem o Grando, que já é mais veterano, tem o Igor Serrote, tem o Vieri e o Gustavo Martins. É isso? Nessa lista. E essa é uma crítica que eu vou fazer de forma importante contra o treinador do Grêmio. Porque essa crítica eu fazia muito contra o Renato. Só que eu acho que nesse momento não é. Deixa passar essa primeira etapa e aí eu vou. Porque o Mac tá na seleção, porque o Thiaguinho tá na seleção, porque o Kaique foi vendido. E a lógica parece sempre muito parecida. Sempre muito parecida. Entendeu? Então esse é o episódio. Esse é o episódio. Saiu a súmula do Grenal, né? E o Grêmio pode, inclusive, perder o mando, né? Porque nós tivemos alguns
algumas coisas arremessadas ao campo, né? Então pode o Grêmio perder o mando por até, se fala até em 10 jogos, mas tem muita coisa ainda para acontecer, mas que temos risco, temos, né? Temos alguns riscos aí, sem dúvida, porque teve uma bombona que foi atirada e teve também uma garrafa plástica, essa atingiu o Vitinho, a bombona bobina, né? Bobina aqui, aquelas coisas de papel que atingiu o Borré. Então, é grave, é grave, é grave. Tem que olhar isso com carinho, porque o Grêmio não pode se permitir perder e não podemos cair nessa lógica que não faz bem para ninguém. Então, tem mais esse ponto aí que, infelizmente, vai nos atingir. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.